Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui à nossa sala de reunião, no nosso cenário novo. E a gente tem a nossa convidada estreante, que é a Ana, que ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela, contar um pouco sobre a história dela, que é digamos assim, uma área muito nova, né? Em partes Sim. da fisioterapia, já dando spoiler. Mas não é só isso, né, Ana? A gente também convidou a Ana para vir aqui na nossa cozinha, sala de reunião. E a gente vai fazer aqui uma panqueca de maçã, né? E depois um cafezinho gelado pra gente continuar a nossa conversa. Ana, então, bem-vinda à nossa sala de reunião. Muito espaço obrigada. é teu. Vou deixar tu se apresentar para o pessoal te conhecer um pouco. Então vamos lá, fala lá teu nome, o que tu faz. Então, meu nome é Ana Júlia, sou natural de Não Me Toque, né? Tenho 24 anos, sou fisioterapeuta, formada pela UPF, sou pós-graduanda na área de fisioterapia dermatofuncional. Mas assim, precisa acabar. Já era pra ter terminado, mas com agora a volta das aulas presenciais, Sim. acaba que a gente não consegue comparecer final de semana, né? Falta um módulo só pra eu finalizar e tá tudo certo. E atuo, então, nessa parte, né, que a fisiodermato, como tu comentou, é uma área relativamente nova, mas que nos últimos anos tem tomado uma proporção muito maior do que antes, né? Por ser um olhar mais voltado para a saúde estética da nossa pele. Algumas disfunções, algumas coisas que a gente às vezes não gosta no rosto, no corpo, enfim. E é algo que eu também nunca tinha ouvido falar, né, dessa parte. E se a gente for parar pra pensar realmente, casa bem, né, a fisioterapia, onde tu conhece todas essas coisas, assim, de músculo e etc. E com essa questão também funcional, né, da dermatologia. E como foi que tu foi parar, assim, nessa área, Ana? Enquanto a gente vai conversando, eu vou aqui cozinhando também. Sim. Então, na verdade é uma história meio longa, tá? Mas tentar encurtar. Porque eu não sabia, né, pra que área que eu ia ir logo após o ensino médio, né? Sabe aquela coisa de dúvida, o que eu vou e tal. O que eu faço? Isso. Tanto que depois do ensino médio eu finalizei ali em 2014. Eu fiquei um ano parada em casa. Em casa a gente fala, né? Mas assim, comecei a trabalhar, trabalhei no comércio lá em Não Me Toque, tudo pra amadurecer o meu pensamento. Fiz algumas sessões de coach pra tentar achar um rumo até me conhecer melhor, o que eu gostava, o que né, eu fazia, como é que eu gerenciava o meu tempo, pra que né, eu dava prioridades. E assim, digamos que o resultado foi, né, essa questão voltada para o olhar mais estético, do corpo humano, que eu me identificava muito mais. E a gente foi estudando, foi vendo, e surgiu ali, né, fisioterapia dermatofuncional. Como eu falei, ela é uma área relativamente nova. Sim. Assim, não tão nova, mas que agora está tomando proporções muito maiores. Então, fui fazer fisioterapia, né, depois de um ano parada ali. Fiz a fisio lá na UPF, então nunca fechei os meus olhos para outras áreas, porque a fisio é muito ampla, né? Sim. Assim, tem a questão que todo mundo sai, a maioria das pessoas sai na faculdade Que é achando que é só ortopedia. Isso. Né? Aquela coisa toda assim que a gente está acostumado da fisioterapia. Né? Que é mais, a gente fala que a terapia é convencional, né? Pós-operatório de, tipo assim, joelho, quadril, entorse de tornozelo, né? Mas essa área. Só que a fisio, ela é muito mais ampla do que isso. Tanto que eu, né, na parte dermatofuncional, algumas outras áreas que agora com a pandemia também teve mais visibilidade é a parte da cardiovascular, né? Questão pulmonar. Dentro da UTI, teoricamente, o profissional responsável por manusear o ventilador mecânico é o fisioterapeuta. Então, assim, são muitas áreas. São muitas áreas, né? Muitas áreas. E aí tu caiu na área da estética. Isso, como eu falei, eu nunca fechei meus olhos para as outras áreas. Mas sempre puxando pra dermato, né? Porque eu me identificava muito, assim. E foi indo. Antes de eu terminar a minha graduação, já comecei a pós, né? E assim, eu não me vejo fazendo outra coisa do que eu faço hoje. Se encontrou. É muito bom quando a gente se encontra, né? Meu Deus do céu. Mas é que é bem isso que tu colocou. Acho que é cobrado muito jovem, que a gente muito jovem escolha
profissão e eu digo assim, por mim, sabe, de chegar e parar e pensar assim, meu Deus do céu, é algo que eu vou ter que escolher para ser a vida inteira. E hoje em dia a gente vê que não é tão assim, né? Mas é que nem eu digo, os nossos pais nos ensinaram isso, porque eles foram criados assim, né? Tipo, vou me formar, escolher uma profissão e vou ser isso pro resto da minha vida, né? E assim, Ana, eu vi que principalmente o mercado de estética tá muito em alta, né? E como é que tu faz o teu trabalho? Assim, tu falou do coach também, né? Que eu acho muito bacana, inclusive. Sim, né? Mas assim, como é que tu faz? Tu faz um tratamento personalizado? Porque eu vejo assim, os tratamentos estéticos, eles cresceram muito, principalmente pós-pandemia, né? Foi um mercado que cresceu bastante. E eu vejo que as pessoas estão mudando essa visão daquela estética muito invasiva, né? Sim. De que a gente chama de beleza natural, que eu acho que o pessoal chama. Isso. Como é que tu faz isso? Porque eu vejo que eu acho que é mais o que tu... Porque na verdade é assim, ó, eu não trabalho com procedimentos invasivos, até porque alguns procedimentos a minha profissão não é permitida, né? Então, mas assim, os procedimentos que eu ofereço, né, tudo a gente conversa com a paciente, eu faço avaliação da pele, da rotina, porque não é simplesmente a paciente vir até mim com uma queixa, a gente trata a queixa e esquece do resto. Porque é o nosso corpo, a gente não consegue separar a pele do sistema, né, do organismo. Então, a gente tem que trabalhar para alcançar um resultado bom, esperado, a gente tem que trabalhar num todo. E a fisioterapia é muito interessante porque, como tu comentou, a gente tem 4 tipos de anatomia na nossa faculdade. Então, a gente assim, tem um domínio muito interessante sobre isso, sabe? A questão sistêmica, alimentação, sabe? Óbvio, a gente não é nutricionista nem nada, mas a gente tenta orientar de uma maneira mais saudável. E tudo tem um reflexo, né? Alimentação, tipo, não adianta ir lá fazer um monte de procedimento e daí depois... É isso que eu quero, assim, transmitir, sabe? Porque não adianta tu se prender naquilo. Eu quero fazer assim, um procedimento simples, uma limpeza de pele, porque minha pele tá suja, né? Beleza, a gente vai fazer ali o que é possível, só que se a paciente não tem os devidos cuidados em casa, com alimentação, ingestão de água, atividade física, sono, cuidados com a pele, infelizmente o procedimento que a gente fez, não vou dizer que vai por água abaixo, mas a gente alcançou só uma pequena porcentagem do que a gente poderia alcançar, né? E como tu disse, a questão da beleza natural, eu sou a favor dessa ideia, né? De não distorcer a imagem. Sim, que hoje em dia, meu Deus, eu tava vendo hoje, inclusive, os ex-BBBs estão todos irreconhecíveis. E assim, nada contra, né? Nada contra cada um. Mas realmente, são raras as exceções, né? Como agora tu falou dos BBBs, que antes eram anônimos, alguns, né? Aí tomaram alguma proporção de fama, obviamente, até por divulgação, permuta, Exatamente. Aí vão ali, fazem os procedimentos que realmente, às vezes, tem uma assimetria, não gosto, vamos dar uma ajeitada, né? Pra ficar mais harmônico, mais simétrico. Mas muitas das vezes é um procedimento que eu particularmente acho exagerado, porque querendo ou não, tem alguma... parece que as pessoas estão ficando cada vez mais iguais, né? Assim, semelhantes pelos traços, né? Óbvio. É mais bonito, por exemplo, agora, né? Tá marcando bastante aqui a mandíbula, as maçãs do rosto, a rinomodelação, né? Claro, cada um gosta ou não gosta de certas coisas do teu corpo e tu tem direito de fazer o que tu bem entender, né? Mas assim, eu gosto de ter essa visão mais voltada pro natural. Porque eu penso que assim, do jeito que tá indo, todo mundo ficando parecido, vai chegar um ponto que o bonito mesmo vai ser o diferente. Vai ser o natural, né? Exatamente. Porque a gente nasce com os traços, né? Que é o que deixa a gente único. Isso. E eu vejo também que tem muitos artistas que estão pegando essa prática assim de a beleza natural, né? Claro, vou me cuidar, até porque não tem como, né? Artista trabalha com a imagem. Sim. E assim,
E essa questão, assim, do bem-estar da pessoa, como é que tu trabalha, né? Porque eu acho que tu já deve ter pego casos, assim. Tem pessoas que vão lá por vaidade, mas realmente tem pessoas que precisam, né? E como é que tu trabalha essas questões, assim? Porque assim, ó, hoje Vai lá, minha maçã. a estética, né, a gente acha, é uma coisa fútil ou desnecessária. Cada um tem o seu pensamento e devemos respeitá-los. Sim. Só que, assim, no patamar que a gente tá hoje, muitas pessoas trabalham com a imagem e pra gente trabalhar no que for, nós estamos, assim, a gente tem que estar bem consigo mesmo, Sim. né? Feliz no meu eu interior. Se tem alguma coisa que eu não gosto em mim e eu tenho condições como mudar isso, por que eu não vou mudar, né? Mas isso é pro bem próprio, não é para agradar fulano, ciclano, beltrano, ou seguir um padrão de sociedade, digamos assim. Mas digamos que eu não gosto disso aqui no meu corpo, no meu rosto. Se eu consigo mudar, eu vou mudar, vou me sentir melhor comigo mesma, minha autoestima vai aumentar, né? Então o meu bem-estar vai aumentar. Até a questão, né, de saúde psicológica, tem bastante gente que sofre com isso, né? Até cobranças, né? Ai, por que eu não sou assim? Eu queria ser assado, isso a gente também consegue trabalhar, né? E obviamente com muita conversa, né? É o que a gente vê muito, principalmente eu vejo nos jovens e principalmente mulheres, essa cobrança, né? E é bem o que tu falou, claro, se tem, por que não fazer, né? Não tem nada demais. Sim. É o como eu vou me sentir bem, mas a gente tem que perceber também quando não beira o exagero, né? Tem que saber ponderar. Eu penso assim, é a mesma coisa o autocuidado, né? Os cuidados que tu tem que ter com a tua saúde e com a pele. Ah, tem que fazer isso, aquilo. Só que tá inviável pra minha rotina. E tu tem que continuar vivendo, certo? Então tu acha um meio termo, um meio do caminho, não pode ser nem 8 nem 80, pra continuar vivendo, né? Não só viver pra aquilo. Então, a gente sempre tem que achar um equilíbrio, eu penso, em tudo. No quesito cuidados, no quesito bem-estar, né? Autoestima. Então, tudo tem que ser transmitido para a rotina de cada um, porque somos diferentes, né? Rotina diferentes e pensamentos diferentes. E já teve algum caso, assim, que te marcou durante a tua... Na verdade, assim, ó, todos a gente, né, acaba que conhece a pessoa, troca alguma ideia, né, porque tem alguns procedimentos que são rapidinhos, né, mas a maioria demora um pouquinho mais, então a gente troca bastante ideia e tal. A grande maioria das minhas clientes eu conheço, né, até porque, né, falando ali em Neumetoque, todo mundo conhece todo mundo. Cidade pequena. Isso, então muitas vezes eu atendo amigas, né, ou familiares, ou sem relação nenhuma, que acaba que às vezes a gente se identifica com alguém e tudo mais. Então, assim, cada clientezinha eu, né, já conheço o jeito, já sei o que gosta, o que não gosta. Os papos às vezes fluem bastante, mas em relação a algum procedimento específico até, né, para não abrir muito a questão ética, claro, tem alguns, com certeza, que a gente consegue alcançar um resultado esperado e a paciente, né, fica super satisfeita e eu fico mais satisfeita que a cliente ainda, né? Que é o que a gente procura, né? O reconhecimento. Isso. Mas assim, Ana, toda essa questão, como é que tu faz os teus procedimentos? É sempre algo... Porque eu vi também que dessa questão das belezas naturais, a gente procura bastante, os profissionais procuram bastante fazer um tipo de tratamento para cada pessoa, né? Principalmente agora com o uso da tecnologia que a gente tem. Eu vejo, tipo, tu também é muito bem preparada, que tu tem vários equipamentos, eu sempre acompanho nas redes sociais, daí Sim. Tem um que é não sei o que, o outro que faz isso, o outro que faz aquilo. E como que é? Tipo, todos podem usar ou tu sempre, não, vamos fazer isso que é o melhor? Isso, então, como nós, né, a gente que presta serviço com o humano, a gente tem que saber que cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua situação e cada tratamento é individual. É único, não existe um igual ao outro, mesmo que seja com o mesmo intuito, né? Cada um
é diferente. Eu fico mais responsável pela questão de tratamento facial, tá? Porque eu particularmente prefiro, porque às vezes em tratamentos estéticos corporais, 70% do resultado depende da cliente, da paciente. E muitas das vezes as clientes deitam na maca de um jeito e querem levantar de outro jeito. E não existe milagre, sabe? Então eu gosto mais de trabalhar com a questão facial porque não é, assim, depende sim também da cliente, mas eu penso que numa balança entre corporal e facial, o facial não precisa tanto, sabe, quanto o corporal. E mesmo trabalhando nessa maneira que a profissional, digamos assim, tem maior responsabilidade, cada tratamento é individual. E como é que é a questão das tuas tecnologias? Que eu vejo que tu usa bastante, né? Tu tem sempre um aparelho novo, tá mostrando técnica nova. E onde é que tu busca isso, assim, tipo, e saber do mercado e tudo mais? É uma área que a gente tem que estar em constante atualização. Porque, assim, se tu for pesquisar a fundo, toda semana sai uma novidade, né? E, infelizmente, assim, tem técnicas manuais, que a gente não depende de tecnologia ou de eletricidade, digamos assim, que a gente consegue alguns resultados, mas a maioria a gente fica, sabe, meio de mãos atadas e precisa de algum equipamento. Então, assim, sempre que nem eu, né, tento estar bem ativa nas redes sociais, da mesma maneira transmitindo para as minhas pacientes, para minhas clientes, para minhas seguidoras, enfim. E eu também sigo as pessoas, né, com quem me identifico mais, que eu sigo como se fosse referência, ou até mesmo os fabricantes, né, dos aparelhos. Que é justamente para estar acompanhando toda essa evolução. Isso, porque às vezes uma técnica assim, ó, nossa, promete ser a top das galáxias, só que é muito recente, sabe? Então às vezes eu como profissional prefiro, tá, beleza, não vamos fechar os olhos para ela, mas vamos dar uma segurada, vamos ver como é que ela vai se estabilizar no mercado, porque eu estou trabalhando com pessoas. Se eu trouxer um equipamento ali que lançou a semana passada, hoje funciona, promete ser ótimo, mas se não for realmente na prática, né? É uma vida que eu tenho na minha frente, não é um objeto. É que nem tu falou, né? Muitas pessoas levam isso, a estética é uma coisa fútil. Eu, por exemplo, não vejo, porque, falando assim um pouco da minha área, eu vejo quanto tem pessoas que eu atendo que a estética é uma das primeiras coisas que incomodam ela. Né? E não só facial, mas corporal. Sim, não todo. E muda muito a autoestima de uma pessoa, né? Então é um trabalho muito importante. Estamos aqui fazendo nossa panquequinha. Eu tô só de olho. Ana, e assim, ó, tu atende sempre em Carazinho e na Metoque ou só em na Metoque por enquanto? Na verdade, assim, hoje a minha casa, né, nos meus atendimentos é em Não-Me-Toque. Eu tenho uma sala lá na clínica, na ACUS, no caso, é uma clínica multidisciplinar. Então, como eu falei, eu sou responsável pelos tratamentos faciais. E com exceção de outros equipamentos que eu trago, por exemplo, depilação a laser, luz pulsada, que eu posso fazer corporal, né? Tem outra profissional também que é responsável pelos tratamentos corporais, daí, gordura, celulite, flacidez, estrias. E outra profissional que também é responsável pela questão de massoterapia, né? Massagens, manicure e pedicure. É um espaço bem completo. Isso. E como que ainda bem que tu falou isso, mas e como que é essa questão? Porque eu vejo que muito mais as pessoas estão deixando de ser generalistas e sendo mais especialistas e fazendo essas, digamos, economias colaborativas, né? E como que é pra ti esse tipo? Eu, assim, na verdade, eu acho que eu tenho um pensamento também que eu peguei dos meus pais, né? Que não adianta querer abraçar o mundo e não abraçar direito, né? E mesmo, pensa comigo, né? Eu fiz fisioterapia, fiz pós-graduação em dermatofuncional e dentro da dermatofuncional eu tô indo pra parte, no caso estou na parte facial, né? E mesmo assim não englobo todos os procedimentos que poderia fazer facial. Então, é um campo que a gente já
afunilou, né? E mesmo assim tem muita coisa a ser feita, sabe? Então não adianta, assim, claro, tem profissionais que fazem de um tudo e tá tudo certo. Só que eu prefiro seguir uma linha, me agarrar naquilo que eu, assim, me garanto que eu consigo fazer e passar para outras profissionais que somos todos colegas de profissão, né? O que eu não alcanço ou o que eu acho que eu não sou apta para fazer e tá tudo certo. E eu vejo também com esse tipo, essa colaboração rende muito mais para todo mundo, né? Claro. Tipo, eu vou ali, fiz a unha, mas aí posso fazer ali a massagem, fazer um tratamento estético e isso ajuda todas as profissões, né? Sim, porque assim, ó, eu penso que tem lugar para todos, sabe? Se tu é bem capacitado, seguro, estudado, tem lugar para todo mundo. Porque que nem assim, mesmo sendo uma área que está crescendo muito, a procura também por profissionais tá sendo maior, né? Só que os clientes são muito maiores do que o número de profissionais. Então eu penso que tem lugar para todo mundo. Não tem por que a gente ter aquele pensamento, é meu concorrente, é meu inimigo, sabe? Porque o meu meio é o meio da minha colega de profissão é outro. Às vezes a gente oferece o mesmo serviço e tá tudo certo, a gente convive, a gente é amigas e, sabe, eu penso que assim, porque não adianta a gente criar aquela na mente... rivalidade. Assim, não é culpa minha ou da profissional que uma cliente se identificou melhor comigo ou com a minha colega. Porque a gente tem, né? Eu simpatizei mais contigo do que contigo. Então, óbvio, vou na que eu me senti melhor. Então, eu acho que tá tudo certo. A gente não deixa de ser concorrentes, mas sem aquele tabu, assim, nossa, sabe? Você é inimiga da pessoa. Comigo. Vou virar a cara quando atravessar a rua. Ana, e quais são as novas... O que você vai trazer? Quais são as novidades? Tem novidades pra gente? A gente também gosta muito de conversas. Então... Eu falo isso porque eu vejo que tem uma pessoa muito antenada, tá, gente? A Ana, por isso que eu trouxe ela. Uma é por causa dessa questão da dermato... Funcional? Da área da fisioterapia, que é algo novo. E porque realmente, gente, que eu acompanho, eu vejo ela muito antenada nessas questões, tecnologia e novos procedimentos, que foi que a gente comentou, né? E quais são os teus próximos passos? A gente sempre almeja alguma coisa, né? Que nem a gente comentou, tem alguns aparelhos, equipamentos diferentes. Assim, essa é uma área, como eu falei, que que a gente tem que estar em constante atualização. Ok. Só que é uma área também que, para profissional, é difícil porque os equipamentos não são baratinhos assim, sabe? Então, eu sempre tento trazer alguma coisa que eu ainda não tenho conforme a minha demanda, né? A profissional, a cliente vem, Ana, isso aqui, eu com o que eu tenho hoje não consigo te oferecer, né? Mas talvez eu vou em busca para daí te oferecer algum serviço, enquanto isso indico outro colega de profissão, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que eu tento ir atrás dos equipamentos, assim conforme a minha realidade, né? Que eu tento ser bem pé no chão, porque... Sim, porque esses equipamentos, e muitos são importados, né? Assim, claro, existem marcas nacionais, internacionais, né? E tudo. E a gente tem que ter eu penso que temos que ter um equipamento, né, custo-benefício bom. Não adianta querer comprar um baratinho portátil que às vezes tu compra no Mercado Livre e qualquer pessoa compra, que não vai trazer o resultado que um melhor traria, né? Geralmente um pouquinho mais caro. Óbvio que eu não tenho, digamos assim, o top de linha, sou bem sincera, porque assim, sei lá, uma radiofrequência top de linha às vezes custa 500 mil reais. Então, o que eu falo que é caro, sabe? Não é 5 mil reais. Sim. Então, também tenho que trabalhar com a minha realidade, o serviço que eu ofereço. Às vezes eu vou atingir o mesmo resultado, só que o caminho é um pouco mais longo, né? A mesma coisa, aquela comparação de uma Ferrari e de um Fuca, né? Tu vai chegar no mesmo lugar, às vezes tu demora um pouco mais. Mas assim... Não querendo também subestimar os meus equipamentos, mas só para deixar bem, tentar deixar explícito, né? Que eu sim me equipo, eu tenho
Eu acho que eu tenho uns 5, 6 equipamentos lá. Sempre tento, conforme a minha realidade, trazer o melhor, né? Visando um resultado melhor. Mas, assim, de novidade, eu estou para fazer um curso que ainda não vou divulgar. Para ver se vai dar certo. Novidades. Teremos novidades, sim. Sempre tento, assim, ou equipamento ou métodos, né? Ou cursos, como... né, tem que se atualizar. Sim. Então, teremos sim. Que independente, na verdade, da profissão, a gente precisa se atualizar, né? Constantemente, né? Senão a gente para no tempo. Senão a gente para no tempo. É isso. E a gente foi conversando e tá aqui quase pronta as nossas panquequinhas. E, gente, eu tenho que falar, sabe aquele episódio da Ana Maria Braga que ela convida a Thaís Araújo e ela não come abóbora? Então... Não, a nossa convidada também não gosta de café. É, um pouco assim, o pessoal fala, né? Nossa, você não gosta de café. Não, eu não gosto. Não, mas não tem problema, a gente já dá um jeito aqui, produção, mentira. Não, Ana, mas assim, ó, é muito bacana, eu adoro, por que eu gosto de trazer, assim, profissionais diferentes, né? Digamos assim, porque é muito legal tu conhecer outras realidades, né? Tipo, que nem eu falei pra ti, era muito curioso pra mim conhecer uma fisioterapeuta especializada na área de dermato e que se a gente parar pra pensar, tudo encaixa, né? Sim. E entende o sistema, entende de alimentação, enfim. E é um dos motivos que a gente gosta de trazer aqui no nosso podcast pessoas assim. E assim, Ana, e como é que funciona, na verdade, os teus atendimentos, né? Tipo, tu atende também aqui, não? Então, só em Passo Fundo. Não, aqui. Então, na verdade, assim, ó, eu estava atendendo, tá? Eu trazia a depilação a laser pra cá, fiz parceria. Só que, conforme eu fui também fazendo as sessões das minhas clientes, né? E realmente os pelos pararam de vir, eu não trouxe mais. Até porque, assim, ó, sendo bem sincera, a gente que trabalha com o público diretamente, tem que ter uma paciência bem elevada, porque a gente trabalha com agendamento, né? Então, às vezes acontecem imprevistos, a gente tem que estar bem ciente disso. Só que também às vezes acontece de não, assim, o tempo que eu reservo para paciente, às vezes a paciente não reserva para mim, né? E acaba que a gente... acontece muito isso e eu vejo principalmente nessa área, né? Na área da estética, do atendimento. Eu tenho acompanhado assim nas redes sociais vários posts assim, né? Eu agendei, fiz tudo bonitinho e a cliente não veio, né? Assim, na verdade, claro, vai de pessoa para pessoa, né? Cada um tem o seu pensamento, sua responsabilidade. Só que, como eu falei, a minha agenda, digamos, o horário tá pra fulana, vai ser exclusivo da fulana. E a gente que trabalha com prestação de serviço gostaria que a fulana fizesse a mesma coisa comigo, né? Porque muitas vezes a fulana não pôde comparecer, muitas vezes não avisou, então a gente fica lá esperando. Né? Com um nariz de palhaço. E não custa nada avisar, né? Não custa nada avisar. Sabe, eu sou bem porque flexível. Realmente assim, e acontece. Acontece. Tipo de... eu estou indo no caminho e realmente acontece um acidente, aconteceu alguma coisa. Ou ficou, né, agora com a questão do Covid também, eu sou bem compreensiva. Assim, ó, de verdade. Só que às vezes a cliente simplesmente não avisa, não responde. Tipo assim, oi, tudo bem? Tô aqui. Não. Então, assim, um dos motivos que foi que eu parei de trazer pra Carazinho foi esse, assim, sabe? Que foi afunilando a carta de clientes. E daí a gente acaba que se desgasta, não tava sendo mais nem prazeroso e nem financeiramente compatível, sabe? Porque eu tenho custo alto, eu tenho o aluguel da máquina, né? A gente faz a parceria, tem o aluguel da sala, então além do meu transporte, do meu tempo, do meu serviço, do meu estudo, às vezes acaba que eu tava pagando para trabalhar. E aqui em Carazinho é uma cidade maior, então tem mais profissionais oferecendo. E eu, para a sociedade de Carazinho, muitas vezes sou uma desconhecida, né? Se levar em consideração uma outra pessoa que é daqui, que já conhece, tem a família conhecida. Então, por isso que foi também um dos motivos que eu fui deixando, tá tudo certo. Isso conta muito aqui. Muito, E assim,
como eu falei, a minha casa é em Não Me Toque, a minha grande carta de clientes é em Não Me Toque, sabe? Atendo um cliente ou outro que vem de Carazinho, comecei a atender também com o pessoal de Vitor. E agora eu tô migrando pra Vitor Greff. Já levei 2, agora esse mês vai ser a 3ª vez que eu vou levar pra Vitor Greff o laser. Por enquanto tá dando certo, tô bem feliz. E assim a gente tenta, né? Joga, às vezes, Então, se der certo, tá continua. Expandindo em outras cidades. Isso, né? Não só Não Me Toque, mas tá indo mais pra outros lugares, né? Até porque Vitor, ela é uma cidade menor. E lá... E eu acho que é mais próximo de Não Me Sim, Toque. é bem perto. Eu acho que dá uns... Vixe Maria, uns 12 quilômetros, nem sei. Mas assim, é uma cidade menor e que não tem tantas profissionais oferecendo serviço, sabe? Como eu falei, tem lugar para todas, né? Mas aqui em Carazinho, eu não sou de Carazinho, então às vezes é difícil tu conquistar um público. É verdade, é mais desafiador, principalmente se isso tá, pessoal, trazendo as questões de quem mora no interior. Né? Não, claro. Muito assim, a pessoa quer saber quem é essa pessoa, Isso. até pra saber se vai ser confiante, né? Então tem muito isso. Tem. Ana, eu só vou fazer agora o café que tu não toma. Tá, tudo bem. Então eu vou colocar aqui que vai fazer um pouco de barulho e a gente já continua. Então, gente, agora a gente tá aqui na nossa mesa, a gente vai comer, né? E antes da gente terminar aqui o nosso episódio, queria agradecer a presença da Ana, que veio aqui, né, estrear o nosso cenário novo, a nossa cozinha, a nossa sala de reunião nova. E dizer que eu vou deixar aqui para vocês conhecerem a mais o trabalho da Ana, as redes sociais dela, né, Ana? Que ela posta muitas dicas, né? Isso. Antes de mais nada, então, agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada, né? Justamente por ser a primeira participante, primeira convidada, né, da nova sala de reuniões. Então, nas minhas redes sociais, eu posto bastante dicas. Realmente, assim, às vezes bem cotidianas, simples de se fazer, né, que às vezes fazem, né, um diferencial na tua rotina diária de vida, ou também de cuidados com a pele, dicas fáceis, né, que às vezes é uma coisa muito lógica, mas que a gente nunca parou pra pensar mesmo. Sempre também tô ali postando os procedimentos que eu tô fazendo, ou, né, os que eu tô me atualizando, os equipamentos e tudo. Então fica aí o convite, né, pra quem quiser me acompanhar. No Instagram eu tô mais ativa, assim. Ela posta bastante dicas mesmo, principalmente de bebam água e protetor solar. Protetor solar, gente. Protetor solar. A gente nem falou de protetor solar, viu só? Mas assim, ó, acompanhem lá, que ela tem muitas dicas de verdade, como eu falei pra vocês, é por lá que eu fico sabendo de novidades que ela posta e procedimentos, e principalmente dicas. Então, gente, a gente vai ficar por aqui agora, que a gente vai tomar nosso café da tarde, né, nosso chazinho no caso, né? Coisa mais boa. E comer nossa panqueca, mas espero que vocês tenham gostado desse novo formato, e eu encontro vocês na nossa próxima reunião. Tchau, gente! Tchau, tchau!